Amém. Tem uma palavra de Deus para você, Gênesis capítulo 22, versículo 5. Quem lembra da palavra de domingo que nós ministramos, domingo passado? Amém? Nós falamos sobre adoração. Amém? Nós falamos que uma das chaves que abre a porta é a adoração. Amém? Falamos sobre o tabernáculo de Davi, falei sobre o tabernáculo de Moisés. E eu disse que o que Deus quer restaurar nesses últimos dias é o tabernáculo de Davi. Né? Eu disse que Davi, quando ele entendeu algo que ninguém havia entendido, ele estabeleceu um tabernáculo, ele trouxe a arca, a presença de Deus representava a arca, ele trouxe a arca para Jerusalém, e ele fez um tabernáculo, mas ele construiu as paredes não de ouro, porque as paredes do tabernáculo, do Santo dos Santos, era todo de ouro. Pastor, por que ouro? Porque a glória de Deus é ouro, irmão, amém? Você sabe que quando Deus diz a Moisés para construir, Deus diz para Moisés: constrói de uma madeira chamada acácia, mas reveste de ouro, porque aonde há a presença de Deus, há ouro. Ouro representa a glória, diga glória. E quando você dá glória a Deus, você está reconhecendo que Ele é precioso, que Ele é valioso, que Ele é algo mais precioso que nós temos, amém? E Davi, quando entende isso, Davi traz a arca, que representava a presença de Deus, para no meio do povo de Israel, e quando ele traz a arca, ele estabelece também a adoração 24 horas, amém? 24 horas, uma parede de adoradores. E essa foi a chave que Deus quer restaurar, que Deus quer que nós estejamos nos nossos lábios nesses dias. A chave que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre. Se a porta está fechada, eu quero dizer, comece a louvar, você vai ver a porta abrir. Se a porta está fechada, se o problema vem, você quer ver o problema desaparecer da sua vida, comece a louvar a Deus, porque essa é a porta que vai se abrir, é a porta do livramento, é a porta da cura, é a porta que Deus tem, que Ele está aberta e ninguém vai fechar, amém? Glória a Deus. Mas nessa manhã eu quero falar também que a adoração sem fé não é a adoração verdadeira. A sua adoração, ela vai até onde a sua fé vai. Porque não tem como você adorar a quem você não crê, ou a quem você não acredita. Então, um dos papéis mais importantes na adoração, e essa é mais uma chave, tem a ver com a fé, diga fé. Você sabe que na vida cristã nós fomos chamados a viver por fé. Não tem evangelho, não tem cristianismo, não tem vida com Deus se não tiver fé. Você pode declarar palavras, mas se as suas palavras forem apenas palavras sem fé, Deus não tem como liberar aquilo que você está falando. Deus só libera, Deus não responde palavras, Deus responde fé. Diga, Deus responde fé. Deus responde um coração que tem fé, um coração que confia, porque o reino do Espírito é movido por palavras, mas não só por palavras, palavras de fé, diga palavras de fé. Glórias a Deus. Vamos lá a um exemplo de adoração. E esse exemplo de adoração não é um exemplo normal que nós conhecemos nos nossos dias, mas é um exemplo que aconteceu quando Deus pede a Abraão o seu filho. E isso fala de adoração. Gênesis capítulo 22, versículo 5 diz assim: então disse aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. Aonde? Até o monte. E havendo o quê? Havendo eu e o rapaz vamos subir. Eu e Isaac vamos subir. Fica os dois servos aqui. Nós vamos subir nesse monte. Nós iremos até lá. E havendo adorado. Está no plural. Diga vou. Só subiu dois. Voltaremos para junto
de vós. Pai querido, eu quero te agradecer por essa manhã tão linda. O Senhor preparou, é o dia que o Senhor preparou para nós. Queremos nos alegrar, celebrar o Senhor por tudo que o Senhor tem feito. Pai, o meu coração se enche de alegria. Pai querido, eu estou aqui na sua dependência, mais de ti, Pai, muito menos de mim, Pai. Que o Senhor venha manifestar a tua glória. O Senhor sabe da minha dependência, o Senhor sabe que eu preciso totalmente do Senhor. Pai querido, não consigo acordar, não consigo respirar, não consigo viver sem o Senhor. O Senhor é minha força, o Senhor é o fôlego de vida que eu tenho, o Senhor é tudo que eu tenho, Pai. E eu quero declarar a tua vida se manifestando. Eu quero declarar que quando essas palavras saírem da minha boca, não serão apenas palavras humanas, mas serão espírito e vida. E o espírito e vida vai tocar um coração aberto nessa manhã, porque a tua palavra é poderosa para transformar a nossa alma. Eu declaro que quando a tua palavra estiver sendo liberada, transformações aconteçam aqui. Eu quero declarar, Pai querido, que o momento dessa palavra ser compartilhada, a ação do Espírito Santo seja real. Eu declaro um ambiente de glória, um ambiente de vida, porque aonde a presença, a glória, aonde a vida, Deus se manifesta, porque Ele é a vida. E eu declaro vida sendo liberada. Eu declaro que os teus filhos que chegaram aqui serão totalmente tocados pela tua glória e pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Diga para a pessoa do lado: você não pode adorar sem fé. A Bíblia diz que você não pode nem agradar a Deus sem fé. Você não pode adorar a Deus sem fé, mas sem fé também você não agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que têm fé, a Bíblia diz que aqueles que agradam a Deus é aqueles que têm fé, aqueles que creem que Deus existe. E crê que Deus é galardoador daqueles que os buscam. Então o louvor é uma declaração daquilo que cremos. Diga: louvor declara o que eu creio. Por que nós não cantamos qualquer canção? Porque, irmãos, é uma coisa que eu sou chato, e minha esposa estava falando esses dias, o pastor é um pouquinho chato para as canções cantadas aqui. Porque tudo que você canta está dizendo aquilo que você crê. Porque se o que cantamos não condiz com a palavra, irmãos, o que nós temos que cantar é a palavra. Porque os que estão aqui, eles não estão simplesmente cantando, eles estão pregando a palavra cantada. Não é simplesmente... Por isso que eu não escuto, irmão, qualquer coisa. Por isso que da minha boca não sai qualquer coisa. Porque da minha boca tem que sair louvores. Da minha boca tem que sair aquilo que testifica aquilo que eu creio. Então você que nasceu de novo, você que aceitou Jesus, você jamais pode falar qualquer coisa. Porque as tuas palavras têm poder. Diga: poder. Você tem que cuidar. Então, o que eu entendo é que não é possível agradar a Deus sem fé, mas a adoração também, que abre a porta, que nós vimos domingo passado. Se você não veio, escuta a palavra. A adoração que abre a porta, ela precisa ser com fé. Esse texto, nós lemos um texto muito clássico, todos nós conhecemos. Gênesis, quando Deus pede a Abraão sacrificar o seu único filho, Isaque. Irmãos, eu não sei se você medita na palavra, mas meditar é você entrar na história. Se nós formos olhar essa palavra e ler com uma mente natural, ok, Deus pede Isaac, é o único filho, ele vai, Deus fala com ele, mas não. Você pensou nos dias de hoje, Deus chegar para você aqui agora e Deus falou: olha, esse filho que eu estou te dando, eu vou fazer dele uma geração, uma nação. E Deus havia falado para Abraão: em Isaac serão abençoadas nações também, em Isaac será a tua descendência. Deus falou para Abraão que daria um filho para Abraão, e que esse filho que Abraão recebesse seria um filho também, a qual Deus o abençoaria, a qual Abraão seria pai de multidões, amém? Mas interessante que em Gênesis capítulo aqui 22, Deus vai fazer um pedido a Abraão. Diga: um pedido. Meu Deus, Deus vai falar: agora eu quero que você pegue o seu filho, o seu único filho, e vai até o monte, que é o Monte Moriá, e sacrifica ele a mim. Para comigo. Você sabe o que é um sacrifício? Você sabe que você olhar para um filho seu, e dizer: eu vou matar esse menino? Eu vou tacar fogo nesse menino até ele virar cinza? Talvez você não parou para pensar o que Deus está pedindo. Eu penso que se Abraão tivesse falado com Sara, Sara falaria: meu bem,
Eu não acredito que Deus está pedindo isso. Não é possível que Deus iria dar esse menino. Nós ficamos tanto tempo, oramos tanto, pedimos tanto a Deus por um filho, e agora você está dizendo que Deus falou para você pegar esse menino e sacrificar ele a mim? Você, pelo jeito, você não está bem da memória. Eu não creio que isso é Deus. Eu penso, irmãos, que se Abraão tivesse falado com Sara, Sara dizia, você é um louco. Mas sabe o que Abraão fez? Abraão não questionou a Deus. Abraão nem falou para a esposa. Abraão levantou de manhã, disse a 2 servos, prepara tudo, prepara aí o camelinho, prepara, cortou a madeira. Irmãos, cortou a madeira. Ele sabia que aquela madeira seria construída um altar. Aquela madeira serviria para ele quando ele subisse no monte. Ele ia colocar aquelas madeiras e ia colocar o filho dele em cima daquelas madeiras. Eu não sei se você para pensar nessas coisas. Mas Abraão está agora caminhando e ele prepara tudo pela manhã, leva os 2 servos, Isaac está junto com ele, os animais levando as coisas também, e ele tem o cutelo, ele tem a lenha, Isaac, e quando chega no monte que Deus disse, Deus confirma o monte para ele, e a Bíblia diz que esse homem agora, é o texto que nós lemos, Gênesis capítulo 22, a Bíblia diz que esse homem disse aos 2 servos, vocês 2 que vieram junto com nós, por favor, vocês ficam ao pé do monte, eu e o menino nós vamos subir, eu e Isaac subiremos e adoraremos. E depois de adorar, nós vamos voltar. Irmãos, eu fico pensando no coração desse homem. Mas a Bíblia diz em Hebreus, escuta aqui, a Bíblia diz em Hebreus, que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar esse menino mesmo da cinza. Você sabe o que é mesmo da cinza? É alguém queimar todinho e não sobrar nada? Abraão tinha uma fé, irmão, tão incrível em Deus, que a Bíblia diz, e o escritor não escreveria aos Hebreus dizendo que ele confiava tanto em Deus, que ele tinha certeza que Deus não é homem para mentir. Se Deus falou que me deu esse filho, e que esse filho seria o filho da promessa, Abraão sobe no monte, prepara o altar, coloca o menino deitado sobre o altar. Irmãos, ele ia pegar, e ele pegou a bainha dele, pegou o cutelo dele. Quando ele pega o cutelo, ele levanta, ele ia imolar, ele ia pegar aquele menino, porque o menino diz assim, pai, aonde está o sacrifício? Se nós vamos adorar, tem que ter o sacrifício. Eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo que você vai acender, vai pegar fogo, mas cadê o cordeiro? Abraão, no momento de fé, ele diz, filho, o cordeiro é que Deus que vai prover. Você tem que ter fé, irmãos. Abraão não cantou um hino. Abraão não chegou diante do filho que ele colocou, a Bíblia diz que ele amarrou o menino. Você já pensou um pai, os pais que estão aqui, você já pensou pegar o seu filho, o seu único filho, amarrar o seu filho, colocar ele em cima de uma madeira, um monte de madeira, e você tá com uma faca aqui na sua bainha aqui, e você tá com fogo preparado, porque esse é o ritual do sacrifício. Ele ia o quê? Ele ia imolar o menino, ele ia passar a faca no menino, ele ia imolar o menino, matar o menino, depois ele ia atacar fogo, e ele ia adorando, isso dizia, eu estou adorando o Senhor. Uau! Adoração, diga. Não existe adoração sem fé. Quando esse homem levanta a mão, Deus diz para Abraão, Abraão, não faça isso. Não faça. Porque eu sei que confia em Deus. A Bíblia fala, temes a Deus. Eu sei que confias em Deus e não negaste nenhum do seu filho. Irmãos, por mais que Isaac era... A tipologia significava Jesus que iria morrer, que carregou a cruz, né, no Calvário sobre as suas costas. Mas Deus testou o coração desse homem. Eu quero dizer para você que a sua adoração tem a ver com a sua fé. Não existe adoração sem fé. Esse homem não cantou uma canção. Esse homem simplesmente obedeceu a Deus fora de uma razão lógica, porque numa razão lógica, homem nenhum tem coragem de pegar um filho e colocar em cima de um monte de madeira e dizer, eu vou matar esse menino agora, porque Deus pediu. Mas Abraão confiava que Deus era poderoso para ressuscitar essa criança, porque aquele que prometeu é fiel. Aleluia! Que tremenda fé!
Que fé, que confiança é essa? É por isso que diz que Abraão foi justificado pela... E a Bíblia diz que quando Abraão ia ficando mais velho e a promessa não cumprindo, a Bíblia diz que ele foi fortalecido dando glória. Sabe de uma coisa? Se você está esperando algo de Deus e não aconteceu, começa a dar glória a Deus, porque glória a Deus é louvores a Deus. E quando você vai dando glória a Deus, a sua fé vai sendo fortalecida. E Deus a cada dia vai fortalecendo você, porque Deus Ele quer fazer na sua vida. Mas você precisa entender que Deus Ele vai fazer, mas Deus também precisa da tua cooperação. Diga, a fé. Eu coopero com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A maior expressão de fé, Deus chamou a adoração. Diga, adoração. Adoração não tem só a ver com cânticos. Adoração tem que ver com um coração voltado para o Senhor. Um coração que crê, independente das circunstâncias. Não importa se eu vou matar esse menino. Não importa se esse menino vai aqui queimar no meio desse fogo que eu vou oferecer. Mas Deus é poderoso para cumprir. Porque Ele me disse que é com esse filho que eu serei pai de multidões. Que fé. Que fé é essa? Marcos, capítulo 9, versículo 23, vai contar uma história. E essa história é a história de um pai também. Estamos falando de pai. E tudo representa também essa história, mas a história de Abraão representa o pai verdadeiro. Porque Abraão representa Deus. Isaac representa Jesus. A madeira que ele carregou nas costas para subir no monte representa a cruz que ele ia subir. E o sacrifício perfeito foi o pai que enviou, foi Jesus Cristo. É uma figura de Cristo, é uma figura da cruz, é uma figura da nossa regeneração em Cristo. Mas aqui a passagem agora vai falar de um homem que é pai também. E diz assim, Marcos capítulo 23, 9 e 23, diz assim: ao que lhe respondeu Jesus, se podes. Olha o que Jesus fala. É como Jesus está falando assim, se podes. Porque você vai ver a pergunta desse pai. Se podes. Diga para a pessoa do lado, se podes. Diga tudo. Diga tudo. Diga, tudo é possível ao que crer. Jesus, ele desce do monte Tambor ou do monte da transfiguração. A passagem é essa, Jesus está descendo do monte. Jesus tinha ali, o seu corpo tinha transfigurado diante dos seus discípulos, 3 dos seus discípulos. Pedro, ao ver aquilo, queria construir uma tenda. Voz fala do céu, fala, ouve o meu filho. Pedro não entende nada. Jesus fala para os discípulos, olha, o que vocês viram aqui e o que vocês ouviram, não conte agora, só depois que eu ressuscitar. Pedro ficou falando, ressuscitar? Que isso? Depois que eu vim para a vida de volta. Como assim? Olha que interessante. Quando Jesus está descendo do monte Tambor, do monte da transfiguração, Jesus depara-se agora com uma multidão. Diga, uma multidão. E numa multidão havia uma discussão no meio da multidão. Olha a discussão. Porque havia uns fariseus, e isso está revelando Marcos, e Marcos é um livro que conta a história de Jesus cronologicamente, que conta os detalhes de Jesus. E Jesus estava aqui, e depois Jesus estava ali, e depois Jesus estava aqui. Marcos tem 16 capítulos, mas se você quiser conhecer a cronologia correta do caminhar de Jesus, da vida de Jesus, é o livro de Marcos. O livro de Marcos é um livro que está em sequência. Jesus desce do monte depois de ter uma experiência junto com seus discípulos. Ele chega agora, a multidão está ali, e na multidão há um alvoroço. Pessoas estão discutindo, fariseus, e tem um pai ali desesperado. Porque esse pai, quando chega, eu quero ler Marcos capítulo 9, 20 e 24. Esse pai, quando ele chega diante de Jesus, ele chega com uma questão diante de Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: E trouxeram-lhe quando o Senhor... 20, ok. E trouxeram-lhe quando ele viu a Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Próximo versículo. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucedeu? O pai responde: desde a infância. O próximo versículo. E muitas vezes o tem lançado no fogo,
Esse menino tem lançado no fogo, tem lançado na água para o matar. Mas se tu pode... O que esse homem falou? Mas se tu pode... Alguma coisa... Peraí, que fé é essa desse homem? Se você pode alguma coisa, porque eu já trouxe ele para os teus discípulos, e os teus discípulos nada puderam fazer. A discussão no meio da multidão era essa, porque esse pai estava desesperado. Esse pai trouxe esse menino para os discípulos, os discípulos não conseguiram expulsar. Isso era um demônio, irmãos. Isso era um demônio, isso era uma obra maligna, isso é um espírito do mal, que pegava essa criança desde a infância. O pai estava com essa criança, de repente essa criança caía no chão, se esperneava, começava a babar, de repente essa criança via um fogo, ele corria, queria pular no fogo, via uma água, ele queria pular dentro da água. Eu fico pensando o desespero de um pai, o desespero desse pai em ver um filho desde a infância, não ter controle sobre a vida desse filho. E agora, esse pai leva essa criança até os discípulos, e os discípulos nada podem fazer. Eu penso que esse pai já não estava com fé, e é por isso que ele está dizendo para Jesus, se tu podes alguma coisa, tem compaixão. Sabe, ser um pedido de um pai, nos ajuda, por favor. Olha o que Jesus vai dizer para esse homem. Próximo versículo, o 23. Ao que respondeu Jesus, se pode. Peraí, se eu posso fazer alguma coisa? Se pode? Não. Jesus está falando, tudo. Eu quero dizer para você, que a tua circunstância não é impossível. Você vai ter que mudar a sua mente e você vai ter que mudar a sua declaração. Porque o que Jesus está ensinando, como assim? Você está perguntando se pode? Tudo é possível ao que crê. Mas esse homem não tinha tanta fé. Vamos para o próximo versículo. Você tem aí o 24? E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, me ajuda a crer. Sabe o que Jesus disse? Traga esse menino agora. Quando o menino chegou diante de Jesus, o espírito agitou do menino. Essa criança cai no chão e Jesus pergunta, quanto tempo, pai? Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você está sofrendo? Quanto tempo você tem de prova? O pai falou, desde a infância. Aí Jesus fala, que geração incrédula. Até quando eu vou estar com vocês e vocês não vão crer? E na mesma hora, a Bíblia diz, na mesma hora o Senhor repreendeu aquele espírito maligno e se foi. E aquela criança estava como morta, todo mundo, agora a criança morreu. Jesus falou, pode levantar ela. Pode levantar. O teu milagre só chega se você ignorar todas as suas dúvidas. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Talvez você esteja, pastor, é impossível. Sim, na sua mente é impossível. Mas a fé não é a fé da mente. Escuta aqui. A fé não é a fé da mente, é a fé do coração. Na sua mente, muitas das vezes, você vai duvidar, porque, irmãos, não tem como. Eu vou dizer para você uma coisa. Não tem como nós, seres humanos, dizer, na minha mente nunca veio um pensamento de incredulidade. Impossível. Mas eu quero dizer que a verdadeira fé não é a fé da mente, que às vezes fala, Deus vai fazer, e de repente vem a circunstância e fala, meu Deus, será que Deus vai fazer mesmo? Você está em uma guerra, mas quando a tua fé é a fé do coração, eu quero dizer para você, a tua fé vai ficar fortalecida, vai ter como uma âncora dentro de você, uma confiança dizendo, cala a boca, mente. Leva a tua mente cativa a Cristo. Eu quero dizer para você que tudo Ele pode. Levanta suas mãos assim, bem forte. Despreguiça. É só para despreguiçar mesmo. Dá um glória a Deus para o seu irmão do lado aí. Aleluia. Pergunta para ele, tudo é possível a quem, meu irmão? Pergunta para ele, tudo é possível a quem? A quem é possível? Diga, a quem tem fé. Aquele que crê, aquele que acredita, amém? Aquele que sabe que não existe limites para Deus. Quando pensamos em impossibilidades, no vocabulário de Deus não existe impossível.
Não limite Deus, escuta o que eu estou te falando aqui, não limite Deus das tuas circunstâncias e nas tuas experiências. O problema é as tuas experiências ou alguém que tem um espírito, irmãos, sabe aquele espírito de incredulidade? Quando chega diante de você, você fala, meu Deus do céu, eu estava com tanta fé, mas como eu vi tanta coisa ruim aqui, parece que pega esse negócio, fala assim, sai pra lá coisa ruim, aleluia, aleluia. Diga, a minha fé vai determinar o resultado também. Agora a fé, ela é espiritual. Você tem o Espírito de Deus dentro de você. Amém? Vamos para lá. Eu quero falar para vocês sobre o exemplo do rei Ezequias. Quem lembra do rei Ezequias? Nós comentamos domingo passado. Amém? O rei Ezequias, nós falamos sobre esse grande rei. E a Bíblia diz, e aqui, irmãos, eu fico às vezes pensando, porque a Bíblia diz que não houve nenhum rei antes dele e nem depois dele maior como esse rei. Se a Bíblia fala que não houve rei grande como esse rei, eu fico pensando que o rei Davi foi antes que ele. Salomão foi antes que ele, mas eu estou despreocupado, porque se você ler a Bíblia vai dizer que não houve nenhum rei antes dele e até os dias dele, rei grande como esse rei, Ezequias. Esse foi a Bíblia, aleluia. Você crê na Bíblia? Aí eu pergunto, por que esse homem foi tão grande assim, que não pareceu tantas obras? Nós vamos entender por quê aqui. Você sabe que a nossa fé, e esse homem vai determinar isso, a nossa fé é que libera o resultado. E sabe de uma coisa? Você precisa reprogramar a sua mente. Diga reprogramar. Porque a nossa mente, irmãos, às vezes é uma mente muito incrédula. É por isso que Deus quer transformar a sua mente. Não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O que você está fazendo aqui nessa manhã, nesse domingo? Diga, eu estou reprogramando a minha mente. Diga, eu estou mudando a minha mente. O inimigo está me dando sono, o inimigo quer me tirar essa palavra, porque o papel do inimigo é roubar a palavra. Irmão, se você entender essa palavra, a tua vida muda. Se você entender essa palavra, você vai sair aqui cheio de fé, e quando o inimigo chegar diante de você com alguma notícia mal, você vai rir na cara do diabo, porque a Bíblia diz que Deus, ele ri na cara dos seus adversários. Sabe de uma coisa, irmão? Eu quero dizer para você, nenhum mal precede Deus. Deus quer que eu sofra. Não, Deus não quer que você sofra. Por mais que vamos sofrer. Aleluia. Porque você virou crente, você não vai viver uma vida na Disney World, do mundo encantado, das princesas, e príncipes e cinderelas. Não, você vai viver, irmãos, num mundo cheio de pessoas más, cheio do inimigo que quer roubar você do propósito, da presença de Deus. Mas Jesus disse, não temas, porque eu venci o mundo, e se eu venci, eu estou com você, e eu garanto que eu estarei todos os dias da minha vida. Deus está comigo. Ah não, irmão, se Deus está comigo, quem temerei? Aleluia. Diga, eu não vou temer ninguém, Deus, porque Deus está comigo. Diga, em 2024, eu declaro que as portas de Deus estão abertas sobre a minha vida. Pastor, é só uma declaração. Se não for com fé, mas se é com fé, essa declaração vai se tornar um decreto no reino, e você vai trazer à existência aquilo que você está declarando. Depende. Você pode chegar aqui e falar, pastor, eu declarei o ano todo. Você pode declarar a sua vida toda, meu irmão. Mas se não for com fé, não vai adiantar. É por isso que você está aqui nessa manhã. Porque enquanto você ouve a palavra de Deus, diz que a fé vem pelo ouvir. E o ouvir o quê? Ouvir sobre Jesus, ouvir da palavra. Eu acabei de dizer para você que os discípulos não puderam fazer. Mas Jesus, quando disse para o menino, saia espírito mal, o espírito saiu. Ah, pastor, mas eu sou como os discípulos. Não, eu quero dizer para você, você é muito mais do que os discípulos, porque nenhum discípulo tinha o Espírito Santo dentro deles. Hoje você tem o próprio Deus dentro de você. Então tudo é possível quando você abre a boca em fé. Porque você reclama de tudo e fala, mas eram os discípulos, caminharam com Jesus, mas não tiveram o Espírito Santo dentro. O Deus residente mora dentro de você, meu irmão. O que você tem que temer? Aleluia. Diga, o ano de 2024 eu vou ver portas abertas, e eu vou passar por porta de salvação, de libertação, de cura. Eu vou passar por muitas portas, porque Deus já abriu uma grande porta e ninguém pode fechar. Rei Ezequias, vamos lá, 2 milagres grandes na vida desse homem. Um, irmão,
Eu vou dizer uma coisa, sai fora da lógica. Até hoje os estudiosos ficam estudando e tentando achar um porquê que aconteceu um probleminha na órbita, porque a Bíblia diz que a Terra está girando num eixo, né? E Deus é que sustenta toda essa giração. Você já pensou, tem água, tem seres humanos, quanto que pesa uma Terra dessa girando num eixo? Porque Deus estabeleceu uma ordem e a Terra tem que obedecer, o eixo tem que obedecer, e nada pode sair fora do comando da voz de Deus. Por isso que eu acho que você deveria confiar em Deus. Se até hoje a Terra está de pé, meus irmãos, é porque Deus falou um dia. Se até hoje os mares têm limite, é porque Deus deu limite aos mares. Eu acho que Deus é confiável, não é? Já passamos quanto tempo da história? O que eu quero que você chegue nessa manhã e tire toda a sua incredulidade. E se Deus falou, ponto final. Não importa o que eu estou pensando, o que estão falando, o que estão dizendo, Deus é fiel. E a Bíblia diz que Deus, Ele se agrada de quem tem uma fé. Aleluia. A Bíblia conta sobre o rei Ezequias. O rei Ezequias restaurou a adoração nos seus dias. Havia uma corrupção nos dias do rei Ezequias, adoração a muitos deuses. Israel havia se dividido. Irmãos, depois de Salomão reinar, o reino se dividiu. Jeroboão, um dos filhos de Salomão, divide o reino em duas partes, reino do sul e reino do norte. Reino do sul e reino do norte, 10 tribos. Você sabe que as tribos são os 12 tribos, as 12 tribos são os 12 filhos de Jacó, os patriarcas. E desses patriarcas, que são 12, a Bíblia fala que se tornou 12 tribos. Quando o povo caminhava no meio do deserto, havia 12 tribos. As 12 tribos estavam acampando em lugares diferentes. Então, quando nós vemos a história, depois que Salomão, ele morre, a Bíblia diz que levantou o filho dele, e esse filho dele foi tão mal, que ele dividiu o reino. O reino de Salomão foi um reino de paz, o reino de Salomão não houve guerra, mas o seu filho, quando levanta e assume o reino, agora divide o reino do sul e reino do norte, constituído em Jerusalém e Samaria. Samaria está agora esse rei Ezequias, porque Samaria agora só tinha 2 tribos, Judá e mais uma tribo, mas no outro, em Jerusalém, havia 10 tribos. Então se divide 2 tribos com 10 tribos que está em Jerusalém. Por isso que aquela mulher, quando chega diante de Jesus e diz, aonde nós temos que adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? Porque às vezes nós demos a palavra de Deus, mas a tribo de Judá estava em Samaria, onde estabelece um altar de adoração. E Ezequias agora, esse rei, está em Samaria. E em Samaria estava um caos. E a Bíblia diz que esse homem agora, ele ouve os seus pais, que foi Davi, e ele agora decide restaurar a adoração, os salmos de Davi e de Asaf. Ezequias, capítulo de número 29, versículo 3. Hoje você vai aprender história um pouquinho. Amém? Glória a Deus, vamos lá. Ezequias, 2 Crônicas 29, 3. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano, 2 Crônicas 29, 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, diga o primeiro ano, primeiro mês, o que ele fez? Uma coisa. Como Davi também disse, eu não vou dar descanso e trazer a arca de Deus para Jerusalém reinar. Esse homem está dizendo agora, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, primeiro mês, abriu o quê? Diga aí, seu ano das portas abertas. Abriu o quê? Abriu as portas o quê? Diga, a adoração voltou. A adoração voltou. Esse homem, ele começou a dizer, sabe o que vai acontecer? A mesma coisa que os meus pais fizeram, Davi, a adoração. A Bíblia diz que ele abriu, não havia mais adoração em Samaria, não havia mais adoração em Israel, mas esse homem, esse rei, a Bíblia diz que ele abriu a porta da adoração. Ele abriu, diga uma porta. Quando você abrir a porta da adoração, irmão, você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. O que Deus fez na vida desse rei.
e chama esse rei até maior, né? Não houve nenhum outro antes dele, até os dados dele, mas por quê? A Bíblia diz que ele entendeu algo, ele abre a porta da adoração, ele está dizendo, nós vamos adorar a Deus aqui, nós vamos buscar a Deus aqui, e olha o que acontece, né? Nós vemos aqui que agora Ezequias abriu, e abrir está simbolizado em restaurar o louvor com o seu estilo de vida. E a Bíblia diz também o profeta Isaías. Quem conhece o profeta Isaías? A Bíblia revela sobre Isaías. Isaías foi um dos maiores profetas que existiu. A Bíblia diz que ele é o profeta messiânico. Não existe nenhum outro profeta que escreveu mais sobre Jesus do que Isaías. Isaías viu o Senhor, Isaías viu os anjos, Isaías teve muita experiência. E Isaías agora, no reinado do rei Ezequias, esse rei que abriu as portas da adoração, agora o profeta Isaías recebe uma mensagem de Deus, diga uma mensagem de Deus. E a mensagem de Deus não era favorável para o rei Ezequias. Vamos lá, olha o que diz a Bíblia. Isaías 39:1. Naqueles dias, Isaías 38:1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade. Uma enfermidade o quê? Diga, é para a morte. Não tinha mais como. Está dizendo, naqueles dias, o rei Ezequias, que era o rei que estava reinando na sua época, adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta. Irmãos, profeta Isaías, ninguém brincava com o profeta Isaías, não. Que palavra dura esse, você vai morrer. Olha o que ele diz assim. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, e Senhor está com toda a letra maiúscula ali, irmão. Põe em ordem a casa dele não estava em ordem, irmão. Tem muitos homens de Deus que são uma bênção, mas a casa está desgovernada. Tem muitos homens de Deus que são homens de Deus, mas a sua casa está uma bagunça. E o que ele está dizendo aqui, ó, põe a tua casa em ordem, porque morrerás e não... Não, aqui... Não, imagine você sendo rei, o profeta tinha que ter muita autoridade, Deus. Porque o rei, ele podia dizer, você vai morrer agora. Podia dar uma ordem para o profeta Isaías, você vai morrer agora. Mas o profeta Isaías era homem de Deus. E ele diz assim, ó, prepara, conserta a tua casa o mais rápido possível, porque, ó, bye, bye. Papai está te chamando. E a Bíblia diz que foi uma enfermidade, diga enfermidade. Enfermidade vem de Deus? Enfermidade não vem de Deus, irmão. Enfermidade é obra do diabo. Eu acho que você deve resistir toda a obra do diabo. Diga, obra do diabo. Enfermidade não é obra de Deus e nem tratamento de Deus. Deus não usa câncer para que os filhos venham querer amar o pai, não. Que pai é esse? Você daria um câncer para o seu filho dizendo agora, você vai ver e vai me amar porque eu te dou um câncer agora. Ah, por favor, você sendo mal, sabendo das coisas boas para os filhos, muito mais Deus. Talvez você não conhece a Deus. Não, enfermidade não vem de Deus, ponto e acabou. Você todos os dias tem que levantar contra a enfermidade. A declaração da sua boca tem que ser o que a palavra de Deus diz, porque Deus é verdadeiro. Arruma a casa, você vai morrer, você não vai viver mais. Vamos lá. O próximo versículo diz assim. Então virou Ezequias o rosto para a parede. Diga há momentos, que eu tenho que virar o meu rosto para a parede. Você vai entender daqui a pouco o que eu quero dizer com isso. E virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Olha o que esse homem ora, irmãos. Próximo versículo. E disse, lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com inteireza. Essa palavra que eu vou usar daqui a pouco. Nota essa palavra. Inteireza e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muito, muito. Próximo versículo. Próximo versículo. Chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor, o quê? Isaías estava lá no pátio, saindo da casa do palácio do rei. De repente, outro fax. Pum!
Mudei os planos. Não, irmão, você tem que meditar na palavra. Mas é isso que se você ler a palavra e não ver e não visualizar, você não está meditando. Eu penso Isaías voltando, daqui a pouco Deus é maravilhoso. Deus falou, eita, eu vi um homem ali que tem fé mesmo, e ele colocou aquilo que ele tem feito, eu vou honrar esse homem. Volta lá. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, olha aí, pronto. Vai-te a Ezequias de novo, volta, meia volta. Assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Aleluia. E ele fala o Deus de Davi porque ele caminhou no caminho de Davi. Ouvi a tua oração e vi as tuas. Acrescentarei, pois, os teus dias 15 anos. Aleluia. Não, você está lá para morrer, irmãos. Deus fala assim, ó, vai dar aqui, ó, alguns dias você vai partir, conserta a casa, papai vai recolher. Agora o homem chora e fala, Senhor, eu tenho sido fiel ao Senhor. Lembra da fidelidade que tem aos pais. Eu estabeleci a adoração. Ele podia, talvez ele falou, não está tudo ali que ele falou. E o Senhor diz que ele chorou muito. E depois o profeta Isaías falou, eita, mudança de plano, vamos voltar. Deus falou, vou te dar 15 anos, e para provar, aqui vem a coisa, e para provar, que é eu que estou falando, olha o que eu vou fazer, aqui eu quero que você entenda, irmão, como Deus é grande. Próximo versículo, livrar-te-ei das mãos do rei, a ti e a esta, e defenderei essa cidade. O próximo versículo, ser-te-á isto da parte do Senhor como um sinal que o Senhor cumprirá a sua palavra que falou. Peraí, Deus está falando bem assim, ó, não é só uma palavra não. O que eu vou mostrar para você crer é que eu vou te dar um sinal que essa palavra vai se cumprir. Olha o que Deus fala aqui, isso é loucura que Deus fala aqui agora. Próximo versículo. Eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, decimente no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Eu não sei se você parou para pensar. Talvez você estudou física, você vai saber que antigamente não tinha relógio. E o relógio de Acás está falando do relógio onde o sol, eles tinham uma marcação de que horas que era pelo sol. Cada hora que o sol ia se pondo, existia uma marcação. E o relógio de Acás é onde o sol batia e mostrava que hora que estava. Sabe o que Deus está dizendo para ele? Está dizendo assim, ó Ezequias, rei, amado meu, eu vou te acrescentar 15 anos da sua vida, vou, através da sua vida, destruir outros reis, mas sabe de uma coisa? Para você entender que eu sou fiel e o que eu cumpro a minha promessa, que eu não sou homem para mentir, eu não só vou parar a terra, eu não só vou parar o eixo da terra, mas eu vou voltar o eixo da terra 39 minutos e 50 segundos. Não, eu não sei se você pode pensar nisso. Hoje as pessoas estudam ainda e não acham, não entendem como que a terra, existe algo que está faltando, existe algo que saiu fora. Sabe de uma coisa? Aqui saiu fora. Deus pegou e parou todo o sistema, parou toda a terra, o eixo da terra, e não só parou, colocou o dedo dele e falou, para você ver que eu sou grande, eu não só vou parar, eu vou rodar a terra ao reverso e vou voltar o relógio de Acás para saber que a minha palavra é fiel para cumprir. Meu Deus! Existe alguma coisa impossível para Deus? Nós precisamos levantar a nossa fé, meu irmão. Se Deus parou o universo, se Deus está dizendo para o homem, você ia morrer, mas você não vai mais, te dou mais 15 anos de vida para você, conserta a tua casa. E sabe de uma coisa? O conserta a tua casa, esse homem não era perfeito, porque a vida dele demonstra que ele não era perfeito. Deus não quer homens perfeitos, Deus quer homem que tenha coração para ele. Eu vou repetir, o problema não é você ser perfeito, o problema é o teu coração, onde está o teu coração? Porque tem muita gente que tem muita intenção de servir a Deus, mas tem gente que é como Joabe. Joabe é um dos generais de Davi. Joabe é o crente que chega e ele quer reconhecimento. Porque Joabe, quando Davi está reinando, e a Bíblia diz que tinha 30 soldados de Davi muito fiéis a ele, mas um que chamava Joabe. E esse Joabe era um dos soldados que quando chegou, ele conquistou uma nação, ele conquistou um território, e ele falou bem assim, fala para Davi lá, ó, se ele não chegar muito rápido, eu vou colocar o nome dessa cidade no meu nome. Porque, irmão, pessoas que somente querem servir a Deus para ser reconhecimento, para ter glória. Deus não quer esse tipo de coração. Esses homens simplesmente chegam na igreja e falam, ninguém me reconhece, não, só querem glória. Não é esse, mas houve outros também. Houve um que simplesmente ele queria servir ao Senhor. É ruim servir ao Senhor? Não é ruim servir ao Senhor.
É bom servir o Senhor. Mas para que você serve ao Senhor? Mas a Bíblia diz que tinha três desses soldados que eram os melhores. Por quê? Porque além de querer servir o reino, eles estavam pelo rei. A Bíblia diz que uma das guerras de Davi estava guerreando, os seus homens junto com ele. Davi almejou, irmãos, a sede era tanto, que Davi almejou tomar um copo de água lá de Samaria. Só que você não entende, no meio de uma guerra, para você pegar um copo de água, você ia ter que enfrentar muito adversário, meu irmão. Muito adversário. Esses três homens que tinham coração para o rei e Davi representa Jesus ali. Mais do que o reino, é o rei. Porque não existe reinado se não houver um rei. Esses três homens, eles saíram da onde eles estavam. Não importava o desafio, eles atravessaram lugares que eles tiveram que guerrear, eles deram a sua vida e eles voltaram com a água que o rei suspirou por água. Eu quero dizer uma coisa, quando você suspira pela vontade do Senhor, meu irmão, eu vou repetir, talvez você não entendeu. Quando você suspira pela vontade do Senhor, porque Davi representava o Senhor aqui, você não sabe o que Deus é capaz de fazer na sua vida. Quando Davi olhou aquilo, Davi falou: eu não sou digno de beber essa água. Vocês ficaram loucos. Foi risco de vida. Vocês poderiam ter morrido para buscar essa água, mas são homens que não importam o desafio. Não importa a obra. Não importa o preço, não importa, o que eu quero é agradar o rei, o que eu quero é ter um coração. Se o rei quer água, eu vou buscar água. Se o rei quer que a obra dele cresça, eu estou aqui para que a obra dele cresça. Se o rei quer que pessoas sejam libertas, eu estou aqui para proclamar liberdade aos cativos. Se o rei tem desejo, eu estou aqui pela vontade de Deus. Então o problema, irmão, que Deus está olhando a adoração, não tem a ver com o que você quer, tem a ver com o coração. Diga o coração. O coração é o problema. Aleluia. Mas a Bíblia diz que na nova aliança Deus tiraria um coração de pedra. Escuta aqui o que eu estou falando. E colocaria um coração de carne para você. Um coração a qual você ouviria a Deus, porque Ele colocaria as leis dEle dentro de você. E dentro de você vai haver um desejo de servir ao Senhor. Aleluia. Irmãos, eu fico pasmo em ler isso na Bíblia. Não te choca isso? Deus voltou o relógio 39 minutos e 10 segundos do relógio de Acás. Não é que Deus parou. O sol, a Bíblia diz que o sol tinha se posto. Sabe o que Deus falou? Sol, volta. Não havia sol. O sol tinha se posto. Deus falou: sol, para provar que eu sou Deus na tua vida, volta aí, ó. Porque a palavra que Deus prometeu, Ele vai cumprir. Deus não é homem para mentir. Aleluia. Sabe para que Deus mostrou isso? Sabe para que Deus mostrou isso? Para demonstrar que Ele é fiel. Eu quero que você se coloque de pé nessa manhã. Eu quero esse momento mais do que palavras. Eu quero que você creia. Existe alguma coisa impossível para Deus? Existe alguma coisa impossível? A Bíblia conta uma história. O filho de Jairo. Esse homem servia na sinagoga. Jairo. Talvez você conhece a história de Jairo. Sua filha estava mal. Sua filha estava para a morte. E Jesus é incrível, né? Porque Jesus está caminhando e a multidão está atrás de Jesus, irmãos. E de repente tem uma mulher lá que há 12 anos tentando encontrar uma solução para ela e não conseguia. Vendeu tudo que tinha. Deu dinheiro aos médicos. Eu vou repetir. Deu dinheiro aos médicos. Deu dinheiro a tudo. E confiou em tudo isso. E nada disso resolveu o problema dela. E de repente essa mulher, ela encontra com Jesus. E a história não é dessa mulher. Ela entra numa história que Jesus está contando, a história de Jairo. Essa mulher, ela entra numa história que não era dela. Porque Jesus está indo para a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Porque
O Jairo chega para Jesus e fala: Jesus, por favor, vai na minha casa, minha filha está quase para a morte, mas eu creio que se o Senhor for lá, as coisas vão resolver, o Senhor vai dar vida para ela, vai tirar essa enfermidade. E de repente uma mulher que há 12 anos, a Bíblia diz, que sofria e nada podia fazer, ela dizia uma coisa: se eu simplesmente tocar nas suas vestes, eu serei curado. Qual é a palavra que está saindo da sua boca? Porque Jesus não falou que foi ele que curou ela. Você vê a palavra de Deus, Jesus não falou que foi ele. Ele falou: mulher, a tua fé gerou o milagre. Essa mulher, quando ela chega diante de Jesus, a Bíblia diz que a multidão era toda, aquela mulher não poderia estar ali, era uma mulher que era considerada imunda, não poderia estar ali, mas ela venceu tudo, ela venceu as afrontas. Irmão, você vai ter que vencer pensamentos e pessoas e diagnóstico que vem para você e dizer: isso cala a boca. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você.